Salve, salve família, salve, salve minha gente. Eu sou o Taiô, a gente aqui no Quilombo Cotô está celebrando o centenário de Amilcar Cabral no dia 12 de setembro de 2024. Ele completaria 100 anos, né? A gente vem por meio desse trabalho de videoleituras procurando compartilhar um pouquinho das ideias de Amilcar Cabral. A ideia de videoleitura é boa porque às vezes você não tem condições de ler, seja por um acesso à educação que não foi tão adequado, seja por não ter o costume da leitura, seja também porque você não tem tempo, e aí grande parte do nosso povo que mais precisa estar em contato com as ideias revolucionárias, com as ideias de emancipação, estão justamente mais propício, mais suscetível a estar numa dessas situações. Então o Quilombo Cotô procura aqui facilitar e trazer isso aqui, digamos, mastigado, trazer já lido para vocês, de modo que você possa só sentar ali e ouvir durante uma viagem, antes de dormir. Para além disso tudo, às vezes as pessoas não têm nem acesso à obra, né? Então, assim, sem mais delongas, eu trago aqui para vocês a celebração do legado desse grande homem. É importante a gente dizer que Amilcar Cabral foi um grande revolucionário e também um grande intelectual, referência não só no continente, mas em toda a diáspora também. Bom, então vamos lá. Camaradas, eu jurei a mim mesmo, nunca ninguém me mobilizou trabalhar para o meu povo. Eu jurei a mim mesmo que tenho que dar a minha vida, toda a minha energia, toda a minha coragem, toda a capacidade que posso ter como homem até ao dia em que morrer ao serviço do meu povo, na Guiné e Cabo Verde, ao serviço da causa da humanidade, para dar a minha contribuição na medida do possível para a vida do homem se tornar melhor no mundo. Este é o que é o meu trabalho, para a melhoria das nossas Forças Armadas. Juntamente com a melhoria do trabalho político nas regiões libertadas, devemos melhorar cada dia mais as nossas Forças Armadas. Os camaradas das Forças Armadas que estão aqui e outros mesmo que foram ou serão amanhã das Farc sabem que temos melhorado sempre a organização das nossas Forças Armadas. Hoje em dia sabemos todos que as nossas Forças Armadas são instrumento do nosso partido, que, como já disse, nasceu do nosso partido, como a flor sai de uma planta, para fazer a luta armada, tiro nos tugas, correr com os colonialistas da nossa terra. A flor sai da planta para dar fruto, para poder perpetuar a existência da planta. As nossas Forças Armadas saíram do partido, quer dizer, nasceram do partido, como um instrumento para dar tiro nos tugas, para atacar os tugas, para pô-los fora da nossa terra e para defender a vida nova do nosso povo. É isso. Mas elas são partido também. Na nossa terra, não há o problema de saber quem vale mais, se são as Forças Armadas ou se é o partido. O partido e as suas Forças Armadas são um só, porque as Forças Armadas são uma parte do nosso partido. Assim como os comitês interregionais, regionais, de zonas, de tabancas, etc., são um braço do partido. As Forças Armadas são o outro braço do partido. Um braço para dar nos tugas e todos os inimigos armados do nosso povo, outro para construir a nossa terra. Quem não entende isso, claro, que vem, por exemplo, com manias de militarismo ou coisa que o valha, está perdido no nosso meio, no nosso partido. Não entendeu nada e quer andar correto. Já fizemos a crítica e o elogio do trabalho das nossas Forças Armadas. Eles têm sido, em África, das melhores Forças Armadas de africanos e hoje podemos dizer que temos na nossa terra uma das principais Forças Armadas da África. E temos sabido, de fato, lutar. Temos lutado com coragem, às vezes até com demasiada coragem, que nos sacrifica. Temos feito atos maravilhosos, temos conseguido, numa terra pequenina como a Guiné, enfrentar o inimigo com mais de 40 mil homens, com aviões, com tanques, com barcos, com tudo, com bombas da pior espécie. Temos sido capazes de fazer emboscadas, destruindo centenas de carros do inimigo. Temos sido capazes de afundar barcos, fomos capazes de entrar numa nova fase, de atacar os quartéis inimigos, de tirar os tugas de mais de 20 quartéis durante um certo tempo e vamos tirá-los de mais. As nossas Forças Armadas e os corajosos combatentes da nossa terra merecem grandes elogios. Os nossos responsáveis, sobretudo aqueles que se têm dedicado mais profundamente ao trabalho de cumprir as palavras de ordem da direção do nosso partido em relação às Forças Armadas, merecem todos os elogios, todo o respeito e toda a consideração no máximo. Mas não devemos esquecer que há erros, faltas e atraso nas nossas Forças Armadas. Muitas emboscadas mal feitas, muito atraso em chegar ao ponto onde se deve chegar,
muita falta de vigilância nos rios, apesar de terem boas armas nas mãos para atirar nos barcos, falta de coragem para atirarem contra os aviões, apesar de sabermos que quanto mais tiros se der contra os aviões, mais medo têm os aviadores. Embora saibamos que em Quatafine e em algumas outras áreas, como no Boé, os nossos camaradas foram capazes de combater contra os aviões tugas com uma coragem extraordinária, outros não têm conseguido esse exemplo. Temos atrasado os nossos ataques em muitos lugares. Temos deixado a nossa infantaria parada durante muito tempo. Muitos carregadores de pachanga que se estragaram é porque estiveram muito tempo carregados sem afrouxar a mola, quer dizer, estiveram muito tempo sem dar tiros. Não temos feito reconhecimentos como deve ser antes de fazer os ataques. O resultado é que muitas vezes vamos fazer ataques e caímos nas minas. Não temos sabido fazer planos como deve ser na prática concreta de um ataque, porque o dirigente pode fazer um plano geral para um ataque, mas na realidade concreta de colocar os homens no terreno, no momento do ataque, alguns comandantes não têm sabido fazer como deve ser. O resultado é que não temos tirado o devido rendimento desses ataques. Devemos, por exemplo, reconhecer que até hoje, só em 2 ataques a quartéis inimigos é que prendemos tugas, em Catacunda e em Bissacema. Ora, isso é muito pouco com tantos ataques a quartéis. Quando os tugas saírem de 20 e tal quartéis, vejam as oportunidades que perdemos de matar uma quantidade de inimigos. A falta de vigilância, de constância, de persistência na vigilância é, infelizmente, uma das características das grandes faltas das nossas Forças Armadas. A primeira condição para melhorarmos as nossas Forças Armadas é que os nossos comandantes melhorem o seu trabalho. Temos que acabar de vez, para sempre, com aqueles comandantes que não comandam nada, que estão apenas a gozar o comando. Com aqueles coordenadores que não coordenam nada, que coordenam apenas a sua vida privada, e com aqueles responsáveis da luta armada que, estando perto da fronteira, passam a maior parte do tempo fora do seu posto. Temos que acabar de uma vez para sempre com isso, porque senão estão a enganar-se a si mesmo e a nos enganar. Temos, portanto, como primeira condição que melhorar os próprios responsáveis, porque qualquer um de vocês aqui presente sabe que o valor dos nossos combatentes depende muito daqueles que estão à sua frente. Se o que está à frente é bom, os combatentes são muito bons. Se quer ataques, há ataques todos os dias. Vejam, por exemplo, o camarada Nino, o camarada Quemo, o camarada Pansal e o camarada Bobô durante muito tempo na área de Sambuia. Desde que se põem os combatentes a atacar, eles querem atacar. Se o chefe passa à frente, se tem coragem, eles atacam. Mas nós sempre dissemos que não é indispensável que os comandantes vão dar tiro nos quartéis. O que é fundamental é que levem a sua gente para dar tiros. Claro que vocês podem dizer, Cabral, não é sempre assim. Há aqueles que, quando se lhes fala em atacar, caem no chão com dores de barriga. Isso é verdade. Sei que também há desses, mas há também em todas as terras do mundo, em todas as guerras, gente que na hora da verdade tem medo. Gente que às vezes só com uma pescoçada, mas aí temos direito de dar pescoçadas, temos direito de matar até. Qualquer um que mandamos avançar e que foge para desorientar o grupo, podemos matá-lo. Qualquer exército no mundo faz isso. Exército invasor ou, sobretudo, o exército que defende a sua terra. Mas, em geral, os bons comandantes têm boas tropas com eles. Essa é a nossa característica. No espaço de menos um mês, o Baru Seidi entrou 2 vezes com seus homens em Pit. Isso mostra que, de fato, quando o comandante é bom, os homens são bons. Mas esses mesmos homens chegaram a passar 3 meses no Gabu sem dar um tiro. Para melhorarmos as nossas forças armadas, temos que melhorar e garantir o sistema logístico como deve ser. Quer dizer, o abastecimento em material de guerra. Temos que fazer força para que o nosso material de guerra, as nossas munições, cheguem às mãos da nossa gente. Não ficar guardando no mato para os tugas apanharem. Devemos confessar que os tugas têm nos apanhado algum material. Há pouco tempo, por causa de um erro do nosso camarada José da Silva na Frente Norte, mas também de todos os camaradas que lá estavam, os tugas apanharam-nos uma quantidade importante de material. Mas material que nos custou muito conseguir levar até lá e que, como todos sabem, é muito difícil. O José da Silva e outros cometeram erros tão grandes que os tugas vieram a apanhar esse material. Talvez mesmo tenha havido conluio com os tugas. Vocês sabem muito bem de outros casos em que os camaradas têm cometido erros desse gênero.
Não podemos permitir que, com tanta canseira para pôr material de guerra no norte da nossa terra, venham os tugas apanhar material em Faquina, em Biambi, em Bula, no chão dos Manjacos. Tanta dificuldade para levar material da fronteira para o norte da nossa terra até ao chão dos Manjacos para os tugas apanhar. Isso não pode ser. Nós demos a ordem seguinte: armas, só as que estão nas mãos dos nossos camaradas devem estar dentro da nossa terra. As que não estão nas mãos dos camaradas, tanto estragadas como boas, devem ser postas fora da terra. Até hoje ainda, no entanto, há arma nas arrecadações da nossa terra que não estão nas mãos dos camaradas. Nós sabemos quando os tugas as apanham e que vem a notícia de que foram apanhadas munições divididas em pequenas quantidades, em depósitos pequeninos debaixo da terra, dentro da nossa terra. Assim, os tugas nunca apanhariam. Mesmo às vezes, depósitos grandes, mas bem feitos e bem escondidos, bem disfarçados debaixo da terra. Já houve momentos em que os tugas estiveram em cima deles sem terem conseguido ver. Se cumprirmos de fato as palavras de ordem do partido como deve ser, os tugas não terão material para apanhar, porque as armas estão nas nossas mãos e as munições de reservas estão divididas em pequenas quantidades, longe dos quartéis tugas enterradas. Como é que ele vai apanhar? Mas não, os camaradas chegam com material a esta ou aquela área e juntam-no lá. Os tugas um dia chegam em helicóptero, apanham e levam, ou então queimam. Isso tem de acabar. Temos que garantir os nossos serviços de logística, temos de ser capazes de levar o material para o norte, para o leste, para o sul, para o oeste, onde for preciso. E os nossos camaradas políticos têm que fazer capazes de mobilizar o povo para carregar material para se defender. Os nossos camaradas militares têm que ser capazes de mobilizar as forças armadas para carregar material para poderem lutar. Temos conseguido levar muito material para os sítios longe como Quinara, Inhacra, como o chão dos Manjacos, mas temos que fazer mais. E temos que ser capazes de fazer o fornecimento de material da nossa terra a partir do sul para o norte. Isso é possível. Nós sabemos que é possível, se pegarmos no duro. No começo da luta, as primeiras armas que chegaram foi assim, não é verdade? Foi indo do sul para o norte. Temos que procurar que as nossas forças armadas sigam ao máximo as palavras de ordem, os planos, as diretrizes dadas pela direção superior do partido. Felizmente, a direção do partido em particular, nunca tivemos preguiça de trabalhar nesse campo. Nunca um camarada nos pediu uma opinião que não lhe dessemos. Estudando e dando opiniões, ajudando a fazer planos, fazendo planos inteiros para as operações. Se alguma coisa há, é que grande parte dos planos que fizemos ou só se cumpriram pela metade, ou só um quarto, ou não se cumpriram, não foram cumpridos. Nenhuma força armada nossa pode dizer que parou porque não sabe o que deve fazer. Não. Está indicado claramente o que deve fazer. E não há nenhuma vez que eu me tenha encontrado com um responsável desta luta, com um dirigente da luta armada, sem lhe ter dado palavras de ordem concretas, escritas, para poder saber e fazer como deve ser. Não há vez nenhuma. Perante mim, não pode dizer que não fizeram porque não sabiam o que fazer. Devemos, cada dia, fazer mais força para cumprir aquilo que nos mandam fazer, mas também para termos iniciativa própria, dentro do âmbito da nossa capacidade, do nosso campo de ação, seguindo a linha do partido traçada pela direção, mas fazendo com iniciativa, rico de iniciativa, porque nenhum dirigente, nenhuma direção pode indicar numa luta armada todas as coisas que se deve fazer, só se for fazer com as suas próprias mãos. Temos que seguir o mais rigorosamente possível nas nossas forças armadas os princípios gerais da ação das nossas forças armadas. Ligação íntima com o nosso povo, mostrar ao nosso povo sempre que as nossas Farp são as Farp do nosso povo de fato. Não é só de nome. Forças Armadas Revolucionárias do Povo. Filhos do povo, com as armas nas mãos, combatendo pelo povo, para o povo. Temos que recrutar gente sempre e nunca devemos enganar o nosso povo, dizendo-lhe que vai buscar tal coisa para depois o apanharmos e recrutarmos. Não. Temos direito de recrutar os filhos da nossa terra. Os tugas recrutam-nos à força. Por que é que nós não havemos de recrutar? Mas devemos dizer-lhes claramente que vamos recrutá-los. Devemos convencer com persuasão, com jeito, e só quando esgotado todos os meios de persuasão é que devemos tomar as medidas necessárias para não falharmos com a nossa luta. Mas devemos evitar o erro de recrutar gente que não devemos recrutar. Temos recebido recrutas mais velhos que meu pai. Alguns deles, outros aleijados, outros doentes,
que não podem fazer nada. Isso não tem interesse nenhum, é só criar problemas, porque muitas vezes vem à força e ficam com raiva de uma vez para sempre. Mas também há alguns jovens que também vemos claro que não valem nada, que não têm força nenhuma, e isso também não pode ser. Temos que evitar, por exemplo, recrutar a nossa milícia popular sem primeiro esclarecer que estão a ser recrutados. Já houve erros nesse campo que podiam estragar todo o trabalho da milícia, porque os nossos recrutadores avançaram para recrutar a milícia sem dar satisfação aos responsáveis da milícia. Isso não pode ser. Devemos lembrar-nos de que a milícia também é uma força armada. Hoje, como sabem, as nossas Farps são o Exército Popular, a Milícia Popular e o Povo Armado. Devemos, nas nossas Forças Armadas, respeitar ao máximo o princípio de disciplina. Não fomos nós que inventamos isso. Quando se está no exército ou num grupo armado, é preciso haver um chefe. O chefe tem que ser obedecido. Mas um chefe não é dono de ninguém. Ele é chefe para dar exemplo, para comandar. Não é dono de ninguém e ninguém é seu criado. A disciplina é num sentido e no outro, de baixo para cima e de cima para baixo. Respeito, disciplina. Temos que ter nas nossas forças armadas a certeza de que uma força armada é tanto mais válida quanto mais se move, quanto mais se treina, quanto mais age. E temos que levar as nossas forças armadas sempre no caminho dos princípios da economia. Economia de vida, economia de munições, de armas, porque nós somos pobres e somos poucos na nossa tarefa. O princípio de iniciativa permanente, de audácia, de coragem, de heroísmo, de mobilidade, velocidade, rapidez é muito importante nas forças armadas que lutam pela libertação de sua terra. Devemos ser capazes de atacar o inimigo várias vezes, o mesmo grupo em vários sítios. Isso mostra que podemos multiplicar as nossas forças. Se somos um grupo e formos capazes de atacar o inimigo várias vezes, mudando sempre de posição, o inimigo pode pensar que somos muita gente, pode ficar com medo. Devemos, nas nossas forças armadas, respeitar todos esses princípios que o nosso partido tem mostrado claramente aos nossos dirigentes, aos nossos responsáveis, desde sempre, dentro da nossa luta. Tratando do trabalho que devemos fazer no momento atual da nossa luta para fazermos avançar mais rapidamente o dia da nossa vitória em todas as frentes de resistência, já mostramos aos camaradas claramente que as coisas que temos que fazer não são nada de novo que inventamos, porque já são conhecidas em geral mesmo há alguns anos, quer da conversa, quer por escrito, nas palavras de ordem do nosso partido, em diversos outros instrumentos, documentos do nosso partido. O problema fundamental é pôr isso na prática mais rigorosamente cada dia. Entretanto, é bom que, nesse momento, considerando o avanço da luta, as suas vitórias, dificuldades, insucesso e algumas condições novas que a própria luta criou, o que o inimigo procura criar para servir os seus interesses, é bom fazermos uma revisão alargada do trabalho que devemos realizar na etapa atual da luta. Conversamos com os camaradas sobre problemas em geral, falamos sobre os melhoramentos necessários no trabalho político, sobre o trabalho que devemos fazer para reforçar, consolidar as nossas áreas libertadas e conversamos sobre o trabalho necessário para reorganizar cada dia melhor, reforçar e desenvolver as nossas Forças Armadas. Dentro do quadro das nossas Forças Armadas e da sua ação, hoje em dia, paralelamente, quer dizer, ao mesmo tempo que no plano político devemos reforçar e desenvolver as ligações e o trabalho clandestino nos centros urbanos. Devemos avançar com a ação das Forças Armadas nos centros urbanos. Há já algum tempo que com os morteiros e canhões que o partido arranjou, com os artilheiros que o partido formou, as nossas Forças Armadas começaram a atacar os centros urbanos, atacando os quartéis dos Tugas. Essa foi uma fase nova no desenvolvimento da nossa luta e podemos dizer que com resultados muito razoáveis, embora, como já disse, se todos os obuses de canhões ou de morteiros que lançamos contra as cidades e quartéis dos Tugas da nossa terra atingissem o objetivo, ou pelo menos metade atingisse, os Tugas já tinham saído da nossa terra e não teriam de certeza população à sua volta, servindo-lhes de abrigo e às vezes criando-lhes a ilusão de que ficam na nossa terra para sempre. Devemos, no entanto, dizer claramente que os nossos camaradas artilheiros, apesar das dificuldades que muitos têm por falta de instrução, o que prejudica muito o uso das armas, eles têm, no entanto, feito progressos
e tem contribuído de maneira extraordinária nas nossas condições para o avanço e as vitórias da nossa luta. Podemos mesmo dizer que os comandantes que aqui estão concordam comigo seguramente com o desenvolvimento da nossa artilharia. Hoje em dia, os principais combatentes são, sobretudo, os artilheiros. A nossa infantaria parou muito, porque os tugas não andam muito, mas também por falta de iniciativa e por fiarem apenas nos tiros dados à distância com morteiros e canhões. Isso tem prejudicado bastante a nossa luta, porque a presença da artilharia não deve parar a atividade cada dia maior da infantaria. E mesmo a nossa artilharia vale mais quando ataca duro um quartel ou uma posição inimiga e a infantaria então avança para tirar resultados do ataque de artilharia. Como vos disse, só em 2 casos concretos agimos prendendo o inimigo nos seus quartéis. Às vezes achamos muita piada aos comunicados que recebemos das frentes de luta que dizem assim: numa ação coordenada das nossas Forças Armadas de Artilharia e Infantaria, atacamos tal quartel com tantos obuses de morteiro e tantos obuses de canhão. A infantaria protege apenas o povo que carrega os obuses, mas nada. Claro que a obrigação principal da infantaria é de proteger as forças de artilharia, mas não é só isso que deve ser a sua ação. No entanto, acontece que, em geral, ela não faz mais nada, não age depois. Quer dizer, os nossos camaradas da artilharia têm sido, nos últimos tempos, os combatentes principais das nossas forças, porque é a sua ação que tem criado mais dificuldade ao inimigo. Temos que melhorar a nossa ação, desenvolver cada vez mais paralelamente a ação da artilharia, coordenadamente a ação da infantaria. A nossa infantaria tem muito boas armas, boas bazucas, RPG-7, RPG-2, boas metralhadoras, boas AKs, boas pachangas, a pachanga que nunca devemos esquecer como arma principal da nossa luta. E a AK, que é tão boa que os tugas lhe chamam G4, para mostrarem que é mais que a sua G3. As nossas granadas, que os nossos camaradas já esqueceram há tanto tempo. Temos o armazém com granadas e poucos as usam porque são poucos os que querem aproximar-se do inimigo para deitar granadas. Estão aqui sentados camaradas que começaram a luta e que se lembram que a coisa que mais matou os tugas no início da nossa luta foram as granadas. E ainda há dias, felizmente, há quem as utilize. Baru Seidi e os seus homens em Pit usaram 50 granadas contra o inimigo e, segundo informação, com resultados magníficos. Mas acontece que em certas frentes de luta, hoje, os camaradas podem trazer granadas consigo até secarem, ou se é na época das chuvas, até apodrecerem, sem a flor da fruta, porque não são usadas contra o inimigo. Temos de voltar a insistir com os nossos camaradas para usarem granadas. A granada é arma de guerra, de guerrilha a sério. Podemos fazer a nossa infantaria agir mais e temos procurado mudar a estrutura da nossa luta, criar a maneira de não haver infantaria parada ou em ação só numa área. A infantaria pode estar em qualquer área. Um corpo do exército de Buba pode ser chamado para uma ação. O corpo do exército de Fronteira ou de Capucaré pode juntar-se a outros bigrupos e avançar para Quinara, como fizemos em janeiro deste ano. Ou então tirar um corpo do exército para o Gabu ou para o norte da nossa terra, levando, portanto, a infantaria a agir nas áreas onde há mais movimento, onde devemos desenvolver mais a luta. Isso é muito importante para nós. E mesmo dentro de cada área de luta, o comando deve ser capaz de mudar as suas tropas para as áreas mais importantes. Mas, ao mesmo tempo que devemos desenvolver o trabalho político nos centros urbanos, temos que agir nos centros urbanos com as nossas forças armadas. Evidentemente que ainda ninguém pode aconselhar fazer planos para atacar Farim, Mansoa, Bissorã, mesmo Catiô ou Buba ou Tite ou Cassini, com grandes forças do exército popular, enfrentando um inimigo bem trincheirado, bem abrigado, com canhões e outras armas de destruição. Não, nós devemos ser capazes de agir nos centros urbanos, infiltrando gente armada nos centros urbanos, gente armada sem ter farda, como os camaradas fizeram em Biambi, em Bula, em que entraram disfarçados de camponeses com as suas granadas e armas e rebentaram carros blindados e os tugas que estavam lá diante do mercado. Essa é uma boa ação. Ninguém me pode dizer, ninguém me pode convencer que não é possível os nossos camaradas entrarem em Catió e agirem. Buba talvez seja mais difícil,
porque é mais quartel. Mas nas cidades como Catió é possível, como Mansoa, Bissorã, Farim, absolutamente possível entrar disfarçadamente, de noite, por exemplo, e às primeiras horas do dia fazer a ação ou mesmo fazê-la durante a noite. Isso é possível. Além disso, devemos ser capazes de desenvolver nos centros urbanos ações de grupos de comando. Em vez de uma só pessoa, duas, para fazer uma ação, devemos ser capazes de desenvolver grupos de comando de 6, 7, 8 pessoas bem armadas, capazes, corajosas, para entrarem, fazer uma ação dura e desaparecerem. Isso é muito preciso. É só questão de os nossos camaradas comandantes, responsáveis disso, planejarem a ação, encorajarem os camaradas, escolherem os camaradas capazes de fazerem isso. Além disso, no momento em que temos tantas áreas libertadas, com tantas responsabilidades, com tanta gente de segurança, com tanta gente, exército, forças armadas, milícia, não faz sentido que o governo de Bissau, o senhor Espínola, com seu monóculo e as suas luvas, apareça nas cidades da nossa terra sem ninguém lhe fazer medo. Ainda há dias, em Bissorã, foram inauguradas 3 escolas. Espínola esteve lá, mostrou as suas luvas e o seu monóculo por todos os lados, andando nas ruas com a nossa gente. Ninguém me convence que não é possível que ou elementos da nossa segurança, eles mesmos, ou preparando gente, ou elementos das nossas forças armadas ligadas à segurança e sobre o controle e trabalho sério dos comissários políticos e comandantes, ninguém me convence que não é possível eles entrarem disfarçadamente com as informações que possam obter um dia antes em Bissorã, por exemplo, para, no momento em que se junta muita gente, ele juntar-se a essa gente e lançar uma granada. Uma granada chega para matar Espínola, ou então para não deixar mais e passear nos nossos centros urbanos tranquilamente. Já disse isso aos camaradas há algum tempo, fiz um documento concreto para o desenvolvimento das nossas ações nos centros urbanos, que entreguei aos nossos serviços de segurança. Até hoje, ainda não recebi um relatório sério sobre esse trabalho. Isso tem que acabar. Temos que começar a fazer trabalho sério nos centros urbanos do ponto de vista da ação armada. Seja ação individual de terrorismo contra as forças militares tugas, contra carros tugas nas cidades, contra a administração tuga, que é também militar, porque é de guerra contra oficiais, quer na rua, quer nos seus tubos, ou em qualquer outro lado, contra depósitos de gasolina, ou de qualquer outro combustível que os tugas usam nos seus carros, contra as centrais elétricas, contra o armazém de víveres, quer que servem para a comida dos tugas ou daqueles que vivem com os tugas na cidade, mesmo contra lojas, por exemplo, de estrangeiros como tugas ou sirianos que fazem a sua vida nessas cidades contra os interesses do nosso povo. Devemos fazer ações quer com uma, duas pessoas, quer ainda com grupos de camaradas agindo duro dentro dos centros urbanos e retirando-se rapidamente. Este é um tipo de ação que há algum tempo já pusemos claro aos camaradas como necessidade fundamental, nova da luta e que infelizmente até agora não temos tirado o rendimento dela, não a temos desenvolvido como deve ser. Por quê? Porque os nossos camaradas não têm estado de fato com a devida atenção para estudarem a fundo os problemas de desenvolvimento da ação armada nos centros urbanos. A prova de que é possível, por exemplo, além do exemplo que vos dei em relação à Bula, além do exemplo de Baru Seidi em Pit, que já foi atacada várias vezes, entrando mesmo dentro de Pit, sem tiros de artilharia antes, prova concreta, por exemplo, é a dos camaradas que desembarcaram na ilha de Bolama e na porta da cidade de Bolama mesmo colocaram minas que depois rebentaram carros. Se é possível fazer isso na ilha de Bolama, se é possível andarmos na ilha de Bissau até junto do aeroporto para fazer tiro, é muito possível fazer ações em Catió, Cassine, em Falacunda, em Mansoa, Bissorã, Farim, Mansabá, etc. Os nossos camaradas chegaram uma ocasião a entrar dentro de Canchungo e nós temos armas para isso. A única coisa necessária para usarmos como deve ser é cabeça e coragem. Como eu disse aos camaradas, há já muito tempo essas duas coisas, cabeça e coragem, infelizmente ou felizmente, os nossos amigos, os nossos aliados, não podem mandar-nos em caixotes. Podem mandar armas, munições, mas inteligência, vontade de estudar, determinação no trabalho, coragem para avançar contra os inimigos não podem vir nos barcos nem em caixotes. Tem de ser coisa nossa.
absolutamente nossa, como o chão da nossa terra, como as árvores do nosso mato, como os nossos filhos, as nossas famílias. Nascem e crescem nos nossos corações e nas nossas cabeças. Temos dado provas de que temos isso tudo, e cada dia teremos mais para as nossas forças armadas darem golpes mais duros e decisivos nos tugas colonialistas. Bom, galera, aqui é o fim dessa videoleitura, trazendo esse texto de Amilcar Cabral em celebração do seu centenário. Vamos, que façamos uma boa celebração, que possamos honrar essa memória, a memória dos bravos. Amilcar Cabral é um deles.